Olá, boa noite. Eu sou a professora Elizabeth Rosa, professora da Unilins. Recebi o convite, um convite muito honroso para desenvolver com vocês hoje sobre a questão da responsabilidade social empresarial. Trata-se de um tema bastante oportuno no momento que nós estamos aí, uma semana, marcando a questão da responsabilidade social junto às universidades. É, Veja, para mim é um tema bastante importante porque atuei durante quase uma década em uma empresa que atuou e continua atuando fortemente na questão da responsabilidade social empresarial. Organizei a minha fala de tal forma que eu venha inicialmente trazer um pouco deste conceito do que é responsabilidade social empresarial e depois trago a experiência, né, esse case da empresa onde eu trabalhei, da fundação empresarial onde eu atuei, e depois trago, fechando o nosso tema, um pouco os desafios atuais, né? Quais são essas pautas atuais que envolve de forma bastante contundente as empresas no que tange a responsabilidade social empresarial ou responsabilidade social corporativa, como alguns definem. Tá bom? Então vamos lá. A responsabilidade social, toda vez que falamos sobre responsabilidade social, estamos falando não só do desenvolvimento da responsabilidade social, mas também do desenvolvimento sustentável e certamente da sustentabilidade. Então, quando se fala de responsabilidade social empresarial, nós estamos falando de uma forma de gestão. E essa forma de gestão, ela define pelo compromisso público de implementação e processos produtivos, comerciais e gerenciais, baseados então nas relações éticas, transparentes, solidárias da empresa, com todos os públicos afetados por suas atividades. Quando estamos falando de responsabilidade social, nós estamos falando dos estabelecimentos de metas empresariais compatíveis à sustentabilidade da sociedade, preservando então os recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando então a diversidade e promovendo a igualdade. Quando a gente fala de responsabilidade social e empresarial, estamos falando de desenvolvimento sustentável. E ao falar de desenvolvimento sustentável, engloba atender às necessidades do presente, né, do aqui e agora, sem comprometer também a possibilidade e das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Né? Temos que o empresário então vai pensar no aqui, agora, mas também no porvir, né? De como vai ser isso na sequência, porque a empresa as empresas têm um papel fundamental de geração de riquezas, né? De oportunizar trabalhos, empregos, mas sobretudo ela impacta de forma muito contundente, né, dos recursos naturais da natureza, dependendo do ramo aí da atividade. Então, quando se fala de responsabilidade social empresarial, estamos falando de um desenvolvimento sustentável e de uma sustentabilidade. Uma sustentabilidade que é capaz de dar uma continuidade no longo prazo. E aí envolve essa intersecção entre um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento ambiental e um desenvolvimento social. Econômico porque a empresa nasce com essa finalidade. Ambiental porque ela impacta e ela também usufrui dos bens da natureza e ao mesmo tempo impacta na natureza. Então tem que ser de tal forma que venha a ser um desenvolvimento sustentável. E social, diria social, político, porque ela se estabelece dentro das relações sociais. Uma empresa ela só
se realiza, se concretiza com seus recursos humanos, né? É necessário os recursos de capital, é necessário que haja também os recursos humanos. E nessa perspectiva é que a gente vai dizer das relações sociais, das relações éticas, da preocupação das relações sociais interna na empresa, assim como das suas relações externas, do seu compromisso com o seu entorno, e é isso que vai valer e que vai fundamentar as ações de responsabilidade social e empresarial. É muito importante que, ao se pensar na gestão de uma empresa, se pense sobretudo de como ela vai estabelecer as suas relações na sociedade. E essas relações, elas estão permeadas de de compromissos econômicos, de compromissos sociais, de compromissos éticos, de compromissos de sustentabilidade. Quando falamos do compromisso éticos, é muito importante dizer como isso se expressa. Se expressa no compromisso que se tem na hora da produção, no compromisso que se tem na política de recursos humanos dentro da empresa, no compromisso com a relação com o Estado, né? Por vezes a gente sempre ouve e faz crítica e certamente bastante contundente e assertiva nos movimentos de corrupção que a gente vê, né, envolvendo os agentes públicos. Mas não podemos esquecer que se existe corrupção dos agentes públicos, existe um outro lado, que é o agente corruptor. Então, nessas relações comerciais, falar em responsabilidade social empresarial também impacta de uma forma muito contundente no compromisso ético que as empresas têm com os seus funcionários, né, com os seus fornecedores, com a comunidade do seu entorno e nas relações que estabelece para o desenvolvimento dos seus negócios. Quando falamos do compromisso social, né, da responsabilidade social empresarial, aí a gente entra em um leque bastante vasto, um leque que vai impactar sobretudo no que se refere à desigualdade social. Mas como assim, desigualdade social, empresa, essa questão de discutir a questão das desigualdades não fica mais com o agente público, com o papel do Estado? Não. A responsabilidade de a gente enfrentar as desigualdades sociais e ver como a gente vai fazer isso depende de todos os segmentos da sociedade. E como que a empresa pode fazer isso? Né? Exatamente essa é uma grande pauta do que a gente diz da responsabilidade social empresarial, que vai desde o compromisso com a infância e juventude, o compromisso em relação à igualdade de gênero, seja como uma bandeira daquela empresa no seu compromisso com o seu entorno, com a comunidade, ou seja, no seu compromisso interno, como uma política de RH. Como fica nossas pautas em relação aos recursos humanos quando a gente fala de igualdade de gênero? É dada a mesma oportunidade para o homem e para a mulher dentro da empresa? Como é o compromisso da empresa em relação às pessoas com deficiência, em relação à igualdade racial, né? Tudo isso, a gente está falando de uma pauta bastante importante de enfrentar a desigualdade. Dar a mesma oportunidade de crescimento, mesma condição de igualdade salarial para homem e para mulher, a gente está falando e impactando especialmente nessa questão da desigualdade, né? Aqui na questão da desigualdade de gênero. Portanto, quando se fala de responsabilidade social empresarial, é muito maior, a pauta é muito maior do que a empresa tem um braço social, que ela apoia determinados projetos sociais, ela tem uma bandeira pela questão da criança e adolescente, ou a questão do meio ambiente, ou a questão do esporte.
Não, não é só isso. Não é você pegar uma parte do valor e dedicar um valor anual para aquele determinado projeto e que a gente quer ver o resultado. É isso também, mas não se baseia só nisso. De que adianta a empresa ter um investimento ligado à questão do direito da criança e adolescente se internamente ela não tem uma política de RH que valorize o funcionário, que tenha um plano de carreira, que desenvolva dê oportunidade aos seus funcionários de desenvolver suas potencialidades, né? De que adianta a empresa investir em projetos de esporte, de investimento ao esporte, que interessante, mas ao mesmo tempo ele está poluindo, né? Ele está impactando a natureza, né? Ele está permitindo que a futura geração não vai poder gerar os mesmos produtos porque ele está sendo feito de um desenvolvimento que não vise a questão da sustentabilidade. Né? Então, o Instituto Ethos, que é um instituto vinculado às empresas que vem se pautando pela questão da responsabilidade social, ela vai trazer este conceito de responsabilidade social, que é algo que envolve muitos fatores e não ações pontuais, ações que visem dar uma boa visibilidade à empresa ou vincular aquela empresa a uma ação importante, de uma pauta social interessante, né, que serve mais para a questão do marketing social do que de fato uma responsabilidade social empresarial. E aqui que eu quero trazer então um pouco essa experiência que pude ter aí na minha trajetória profissional e quero começar exatamente falando dessa questão do marketing social. Trabalhei em uma empresa, o Grupo Ossa, à época ele se tornou, né? Inclusive eu vou trazer essa informação para vocês, deste período que eu pude acompanhar, até por conta do trabalho e da sua responsabilidade social e empresarial, ele conseguiu, daquele momento, trazer uma empresa, que era uma pequena cartonagem, a se tornar o terceiro maior produtor de papel e celulose no Brasil. E quando ele instituiu a Fundação Ossa, uma fundação voltada para o trabalho na área da criança e adolescente, ele já contava com um histórico bastante importante de reverter empresas que estavam em falência, e ele assumir e a partir do empréstimo junto ao BNDES pagar a dívida e a partir dali ele tocar todo o trabalho em frente. Né? Foi assim com uma empresa em Itapeva, foi assim com a maior, que se tornou a maior recicladora da América Latina, na região ali da Grande São Paulo, e depois veio a se tornar o terceiro maior produtor de papel e celulose no Brasil. Mas uma das falas do seu Sérgio Amoroso, aliás, daqui da nossa região, né? Ele é nascido aqui em Barueri e foi para São Paulo, e onde, né, na verdade em Campinas, e depois abraçou ali toda aquela região de São Paulo. Ele dizia sempre isso, que o marketing que ele instituiu dentro da Fundação Ossa era um marketing que ele gostaria de ser visto e não de se mostrar, né? E parece que é a mesma coisa, mas não é não, né? Ele investia de como expressar o que fazia, e ao expressar o que estava realizando, então isso acabava atraindo o marketing para dentro da empresa, porque eles queriam saber o que era que essa Fundação Ossa estava realizando. Então é aí que eu quero trazer esse meu segundo momento da minha fala, de trazer essa experiência. Então a Fundação Ossa, isso vocês podem encontrar aí no site, hoje é chamada de Fundação Ossa, Fundação Jari, e vou explicar por quê. A Fundação Ossa foi constituída em 1994 e a partir de um projeto, na verdade, de uma outra fundação ligada ao terceiro setor, da Fundação Kellogg. A Fundação Kellogg
dos produtos Kellogg's, eles tinham uma missão de expandir esse conceito do terceiro setor, de responsabilidade social, aqui na América Latina. E no Brasil, especialmente, a Fundação Kellogg tinha um projeto de selecionar alguns empresários, jovens empresários que tivessem interesse, então, de investir nessa área do terceiro setor, né, que é chamado do terceiro setor e baseado na questão da responsabilidade social empresarial. Portanto, o seu Sérgio Amoroso e a sua esposa, a dona Bernadette, foram convidados, eles passaram a fazer parte deste projeto da Kellogg junto com outros casais, né? E foram então conhecer as diversas experiências, especialmente nos Estados Unidos, do compromisso de responsabilidade social empresarial. E foi a partir dessa assessoria, deste investimento da Kellogg, que o Grupo Ossa, então, instituiu a Fundação Ossa, investindo 1% do seu faturamento bruto anual em ações voltadas na área da criança e do adolescente. Veja, 1% do faturamento bruto anual. A gente não está falando de 1% do lucro. O lucro se pode maquiar, né? Agora, o faturamento bruto, não. E é muito importante também aqui trazer esse conceito que dentro do Ministério Público existe toda uma divisão, né, entre eles, uma divisão de tarefas ali, Ministério Público que fica responsável pela questão da criança e adolescente, do criminal, das pessoas com deficiência, e também tem quem fica responsável, né, o segmento do Ministério Público que fica responsável pelas associações e fundações, sobretudo as fundações empresariais. Anualmente é obrigatório, né, por lei, encaminhar qual foi o faturamento da empresa e o que foi investido, então, dentro da fundação. Esse é um relatório anual que se fazia. Então, a gente está dizendo de valores que realmente foram encaminhados e que havia todo esse monitoramento e acompanhamento do Ministério Público. Portanto, o Grupo Ossa decidiu investir 1% do seu faturamento no trabalho junto à criança e adolescente. Ela nasceu em 94 e eu estive na fundação a partir de 98 e permaneci ali durante quase 10 anos. E nesse período que eu estive lá, então eu pude aprender, degustar, né? Foi investido em mim em cursos de especializações, de planejamento, e eu tive então a oportunidade de ver nascer dentro da Fundação Getúlio Vargas o primeiro projeto de formação de gestão do terceiro setor, financiado pela Fundação Kellogg, que era então a ideia de trazer pessoas das empresas que estavam dispostas a investir na área do terceiro setor, né, portanto, na área de responsabilidade social empresarial, um segmento do que vem a ser isso, e então na formação desses profissionais. E então eu tive a oportunidade de fazer esse curso na Fundação Getúlio Vargas. A Kellogg financiou o primeiro curso. Depois a Fundação Getúlio Vargas mantém, né? Foi mantendo cursos e sempre com muita gente. Era um curso de especialização e que ficou, né? E foi entregue esse bastão para a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E isso se expandiu. Isso foi na década de 90 e foi o grande salto, grande investimento, né, na fundação, né, nessa década de 90, eu poderia enumerar alguns institutos, né, como o Instituto Ayrton Senna, a própria Fundação Ossa, a Brinque, que é uma associação das empresas e empresários na área de brinquedos, que também tem um compromisso muito interessante na área da criança e do adolescente. E dessa forma foi se criando toda uma massa crítica, um trabalho organizado de investimento na área da criança e do adolescente. E portanto, a fundação ela tinha ações no contraturno da escola,
e teve uma marca muito importante que foi premiado aí nacionalmente pelo prêmio Ayrton Senna de jornalismo, que foi o projeto Formação, que inclusive investia em arte e educação, e teve a banda Batilata, que foi uma banda bastante movimentada na época, com gravações com artistas famosos, importantes. A gente pôde acompanhar todo o desenvolvimento desse trabalho com crianças e adolescentes. Mas a Fundação tinha este trabalho na região de São Paulo e Grande São Paulo, ali Campinas, Suzano, Carapicuíba, Barueri e Itapeva. Mas neste meio do caminho, e é isso que eu quero trazer então mais um conceito para vocês, porque uma fundação empresarial, ele nasce com fins, uma finalidade não lucrativa, mas ela não tem finalidade lucrativa, mas ele tem um grande impacto econômico para quem investe, né? O 1% do faturamento bruto anual para a Fundação Ossa, vindo do grupo Ossa, impactou positivamente por um projeto que o grupo Ossa tinha. Neste período aí dos anos 90, a empresa Jari, que fica no Pará, Amapá, né, na região ali do Jari, por causa do rio Jari, que foi uma empresa de celulose, né, implantada lá nos anos 70 com Ludwig, que foi o idealizador dessa empresa em plena floresta amazônica. E esta empresa, ele já tinha passado por 3 grupos diferentes de empresários, e era uma empresa que faturava, mas que tinha, inclusive para exportação de celulose, mas que tinha vários credores ali batendo na porta dos financiamentos feitos e não honrados. Portanto, então, naquele momento, o Grupo Ossa, ele se candidatou a assumir a empresa Jari, assim como outras empresas fizeram, inclusive uma empresa canadense. Na hora do processo de seleção, ficou então muito analisado pelo BNDES essa empresa canadense e o Grupo Ossa. A diferença, e o que foi bastante fundante para a definição, era que essa empresa canadense, ela não era do ramo de papel e celulose, embora ela tivesse todo o recurso para honrar ali as despesas em relação aos credores. Mas a análise foi um pouquinho mais detalhada, né? O Grupo Ossa era de brasileiros, Jari fica em plena floresta amazônica, então fica a Amazônia para uma gestão de um grupo brasileiro era um ponto bastante importante. O Grupo Ossa tinha uma história, como eu disse no começo, né, de assumir empresas que estavam em processo de falência, obter empréstimo no BNDES e honrar com este empréstimo, e, sobretudo, o Grupo Ossa tinha essa experiência com a Fundação Ossa. Então, foi um período onde houve muita visita, muito monitoramento do que a Fundação Ossa estava fazendo. Será que é 1% mesmo que é investido? Será que isso só é marketing ou que realmente as ações acontecem? Né? Então, recebemos diversas auditorias de diversas empresas distintas, porque cada credor contratava a sua empresa, e foi dessa forma que na década de 90, né, final da década de 90, o Grupo Ossa assume o grupo da Jari, né, a empresa Jari, que comprou simbolicamente pelo valor de $1 e assumiu então pagar essa dívida no prazo de 10 anos. Mas o diferencial foi que ele propôs para a Jari Celulose também investir 1% do faturamento bruto anual, assim como ele fazia no Grupo Ossa, investindo na área da infância e da juventude. E Jari era uma região que a empresa fica localizada num município que tem Vitória do Jari,
que é do lado do Amapá, Laranjal do Jari, e para o lado do Pará, então era onde era a sede da empresa, e ali naquele porto, né, nesse rio Jari, se tinha um impacto muito forte na questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. E se tinha uma situação de, quando foi essa empresa montada, bastante moradores do Maranhão que se localizaram, né, se mudaram para o Pará, Amapá, para a construção da base da empresa, e ali permaneceram. E então se tinha uma expressão bastante forte de violência, de exploração, de pobreza, né, de não oportunidade, de uma desigualdade social bastante profunda. E o que a gente verificou, e eu estou falando aqui agora já na primeira pessoa, né? A Fundação Orça, ela era constituída de 3 áreas de atuação na área da saúde, educação e promoção social. Então nós tínhamos 3 linhas de atuação e 3 estruturação, né, de gerência e de equipes que atuavam então nessas frentes. Então quando o Grupo Orça resolveu fazer essa proposta, nós 3 coordenadores, né, 3 gerentes, nós fomos deslocados até o Pará, Amapá, onde permanecemos ali 15 dias, conhecendo a região, a área, enfim, cada um na sua área de atuação, e fizemos então qual seria a proposta de atuação e no que a Fundação Orça investiria naquela região. E o que a gente viu de pronto era que a Jari, ela desenvolvia a responsabilidade social, né? De que forma? De uma forma muito assistencialista, com investimento muito pontuais, com camisas para jogo de futebol, né? Ou para festa disso ou daquilo, mas não tinha realmente um impacto positivo para aquela população, né? Então, ao prepararmos uma proposta do que a Fundação Orça investiria naquela região, isso foi fundante, isso foi fundamental, né, para que ele pudesse também vir a assumir a empresa, porque se tinha uma dívida social com aquela população que se deslocou, né, por várias, né, 3 décadas anteriores para aquela região. Então foi dessa forma que ele acabou, né, o Grupo Orça acabou assumindo, e isso teve um impacto importante também economicamente para ele. Embora a fundação não tenha fins lucrativos, como os autores dizem, né, na nossa área social, ele tem fins econômicos. E ele não conseguiu pagar em 10 anos, mas pagou em 11, né? E com 11 anos ele dobrou o patrimônio dele. Dobrou o patrimônio e se tornou, naquela época, o terceiro maior produtor de papel e celulose no Brasil, mas junto, fazendo um trabalho com crianças e adolescentes, com seus familiares, que em uma outra oportunidade eu terei o maior prazer de explicar para vocês o que foi desenvolvido, né, naquela região, né? Eu teria até mais gosto de contar tudo isso, porque é esse trabalho que a gente pôde desenvolver ali. Mas para dar só um gostinho, é bem interessante a gente saber que a Fundação Orça, então, tinha essa perspectiva do trabalho com crianças e adolescentes, investindo no enfrentamento das vulnerabilidades social, tendo como ponto de vista ele ter a criança e adolescente dentro do que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza, né, da proteção integral. Então, ser acolhido e cuidado no que se refere à questão da saúde, a educação, né? Então houve todo o investimento naquela região em termos da escola. Quando chegamos naquela região, as escolas estavam sem merenda, porque não, né, os professores sem remuneração, porque o município não conseguia cumprir com os seus compromissos, né, por conta de arrecadação ou de má gestão administrativa. Um dos municípios, que era Laranjal do Jari,
Ele estava, quando nós chegamos, era o 7º prefeito que estava na mesma gestão, né, para ter um nível de dificuldade que eles se encontravam. E havia então também essa bandeira, que inclusive era da questão da promoção social em relação à criança e adolescente. Em uma vertente que não é assistencialista, ao contrário, de desenvolvimento de potencialidade, o que nos honrava muito era fazer com que aquelas crianças e adolescentes pudessem entender aonde que eles estavam, né, em plena floresta amazônica, e o que a floresta amazônica representava para o Brasil e para o mundo. Né? Chegamos a ter o CEM, que era o Centro de Excelência da Mulher, que era um grupo de pessoas vinculadas às mães dessas crianças e adolescentes, que houve todo um investimento na questão do protagonismo da mulher, né? Tanto que era esse nome, CEM, Centro de Excelência da Mulher, e chegamos a ter uma cooperativa dos jovens, né? Dos adolescentes, que desenvolviam então brinquedos pedagógico com madeira certificada da Amazônia. O Grupo Jari mantém toda uma floresta de madeira certificada bastante interessante, que em um outro momento eu teria muito prazer de apresentar e de explicar. Mas fica aqui a dica, olhem o site do Grupo Orça Jari e vocês vão encontrar toda essa questão da responsabilidade social, mas no que se tange ao impacto ambiental, tem uma vertente muito interessante que vale a pena estar conhecendo e terei a oportunidade de em outro momento apresentar para vocês. Mas voltando então, né, trazendo um pouco então essa trajetória, queria também dar só uma dica aí para vocês. A gente tem em termos de política pública nacional, o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né, que é a estruturação do CRAS, do CREAS, que a gente tem em todos os municípios, e um dos eixos que é o trabalho social com famílias. Eu posso dizer assim com muita tranquilidade que o Grupo Orça pôde fazer um investimento, né? A Fundação Orça fez um investimento bastante importante na região de São Paulo e Grande São Paulo, ali da região de Suzano, Carapicuíba, Barueri, de trabalhos bastante importantes e que pôde contribuir para ser um dos eixos estruturantes do SUAS, o trabalho social com famílias. E que me honrou muito estar envolvida neste trabalho. Nessa oportunidade, então, foi quando eu ingressei ao mestrado e depois, na sequência, o doutorado em Serviço Social pela PUC São Paulo, né? Estando na Fundação Orça, tendo o apoio, o investimento da Fundação Orça nessa área. E também pudemos ter uma base bastante importante de implementar o Estatuto da Criança e Adolescente em relação às instituições que acolhem crianças e adolescentes que estão longe da sua família, que antes era chamado de orfanato e que hoje é chamada de abrigo ou casalar, tá bom? Mas em outro momento a gente pode falar isso com mais vagar. Mas eu queria trazer aqui um dado bastante importante no que se refere à questão do marketing de venda, de metas de venda, de crescimento de venda. Eu me lembro que quando a Orça completou ali seus 10 anos, houve um estudo feito do que havia de vendas em relação a como que impactava, o que foi até uma socióloga que fez esse estudo, o que impactava o Grupo Orça ter investido na Fundação Orça no que se referia a vendas, né? A aumentar a sua cartela de clientes. E o que foi mais curioso que eu quero trazer aqui para vocês, porque assim, vocês já compraram algum produto Orça na banca de alguma loja no mercado? Não, né? Assim, ó, o Grupo Orça vendendo isso, não, porque como é de embalagem, então certamente alguém de aqui já levou algum produto Orça para casa, porque assim, se você vai comprar um eletrodoméstico, vem em uma caixa, ele pode ser essa embalagem feita no Grupo Orça. Então, portanto, assim, o fato de ele ter ficado por muito tempo na mídia, né, bastante tempo na mídia voltado para essa questão do direito da criança e adolescente, e isso não impactou para o consumidor final.
mais impactou para o consumidor das empresas, por exemplo, os vendedores diziam: olha, mas que legal, hein? Vocês aí estão fazendo um trabalho interessante com crianças e adolescentes, né? Então, ao vender os produtos para as outras empresas, embalagens de carne, embalagens de eletrodomésticos, embalagens, isso impactava. Então, é nessa perspectiva de que ao fazer um trabalho de responsabilidade social empresarial, isso impacta com o público que vai consumir aquele produto, né? Porque é vincular o nome daquela empresa a uma ação importante, uma ação que impacta na vida de crianças e adolescentes, nesse exemplo que eu estou dando a vocês. Mas saindo um pouquinho do Grupo Orça, é muito importante dizer de outras experiências também, para até alimentar vocês para verem isso, né? Queria dizer, até disse isso para o professor Silvio, que no período que eu estive na Orça, a gente recebeu muitos alunos da FGV de São Paulo, que eles tinham como uma das disciplinas o aluno ter essa experiência de responsabilidade social empresarial, ter uma experiência na área do terceiro setor, que isso poderia ser o diferencial no seu currículo, né? Ter essa vivência, entender que aquele saber da administração poderia e contribuía muito na gestão das organizações não governamentais, nas entidades sociais, no planejamento, na gestão dos recursos humanos, na busca dos resultados, né, dos impactos que aqueles projetos sociais tinham na comunidade, né? Então isso a gente contou muito com o apoio e essa troca de saberes entre os alunos que vinham da GV, que vinham da USP, com a gente ali. Eles entendiam um pouco mais do que era lidar com essa população em situação de vulnerabilidade social e por contrapartida a gente aprendia muito em termos de gestão de projetos sociais, de planejamento, de planilhas, enfim, era uma troca bem importante. Mas olha, nós temos empresas aí investindo, falando aqui, vamos falar um pouquinho de empresas que estão aqui no nosso entorno, pelo menos dos conhecimentos que eu tenho até que me atualizar mais. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer o investimento feito pela empresa JBS na sua matriz. A matriz da JBS, eu estive lá, pude acompanhar a implantação de uma escola de ensino médio. Talvez agora eles até já abarcaram outras áreas, né, a partir do básico, mas quando eles implantaram eles têm ao lado da matriz, ali na sede, na Marginal Tietê de São Paulo, número 500, ou 1500, 5500, não vou lembrar o número, mas é na Marginal Tietê, uma sede maravilhosa, linda. Eles têm uma escola linda, maravilhosa, muito bem estruturada, ofertada gratuitamente e selecionando crianças, na verdade adolescentes na época, né? Se estão agora abrangendo o básico, então tem crianças e adolescentes, é isso que a gente precisa se atualizar, mas na implantação era então os alunos para o ensino médio, com altíssima qualidade, com professores bem estruturados, né, bem preparados, melhor dizendo, com um currículo maravilhoso, era um curso integral, e eles tiveram, né, como base a escola, essa também tive a oportunidade de conhecer, da Embraer. A Embraer mantém uma escola que investe no ensino médio, mas na Embraer, a Fundação Embraer, eles investem apenas para os adolescentes que tenham estudado até aquele momento na escola pública, né? Fechada a porta para quem estudou em escola privada, mas no JBS não, eles deixaram isso mais flexibilizado. E a escola da Embraer, esse eu também pude ver já funcionando, né? O da JBS eu vi iniciando o trabalho. Esse da Embraer eu vi ele já estruturando algo muito maravilhoso. Os adolescentes ficam lá o dia todo.
Eles têm o primeiro e o segundo ano do ensino médio de forma igual. Depois, quando eles vão para o terceiro ano, eles já vão escolhendo qual a área que eles querem continuar. Então, daí eles têm todo um currículo específico se eles vão querer fazer uma faculdade na área de humanas, exatas, né, ou biológicas. E depois eles dão todo o investimento, sobretudo para que eles entrem em uma escola pública, financiam a questão do deslocamento ou a inscrição no vestibular. E depois, quando eles ingressam para a universidade pública, eles mantêm aqueles meninos com uma bolsa, né, para sua automanutenção, para o lugar onde ele tenha passado, até completar então o curso superior. Então, um trabalho belíssimo, né? Isso é algo bastante impactante naquela região e tem histórias bem, bem bonitas. A gente chega naquela escola, eles têm assim um grande mapa do Brasil e com as fotos de todas as crianças onde eles se deslocaram para fazer a faculdade. Eles têm uma experiência que eu achei magnífica, que é uma semana por ano, os professores saem para o planejamento do ano seguinte e quem assume a escola, essa escola lá da Embraer, são os alunos. E assumem mesmo, é assim, eles elegem quem vai ser o diretor ou a diretora, a vice, a coordenadora pedagógica, quem vai dar aula de história, matemática, português. Então são os alunos que assumem a escola. Essa experiência é o que eu achei por demais, né? Então, assim, ter essa experiência de coordenar uma escola, de liderar, de dar aula, de ser eleito para estar ali naquela função, magnífico. É uma formação de pessoas, de liderança, de forma que traz um impacto fundamental e que o Brasil precisa tanto, né? Agora, outros projetos que eu acho interessante, aí já são mais pontuais, mas que tem repercussões importantes, é como a Magazine Luiza, que tem um projeto bem interessante em relação à mulher vítima de violência. Não é? É assim, são tão projetos tão... que para aquela empresa, o investimento, eu diria que não é tão, né, significativo em termos de impacto do seu faturamento, mas que tem um impacto para a sociedade de uma forma fabulosa. Agora, falando de algo mais longe, que já tem uma história bastante interessante, que é a Fundação Bradesco, que nasceu, né, do grande empreendedor do Banco Bradesco, que criou uma escola, né, a Fundação Bradesco, e que havia um seguro específico do Bradesco que mantinha a Fundação Bradesco, né, que a maior escola fica localizada na cidade de Osasco, o bairro chama Cidade de Deus, e que tem investimento desde a educação infantil até formar um ensino médio. Então, assim, temos experiências bastante ricas pelo Brasil. Chegando para meus finalmente, né? Finalmente da minha fala aqui com vocês, pensando agora um pouco esses desafios atuais, no que se refere à responsabilidade social empresarial. Eu penso que vocês aí que estão nessa área, trabalhando formando, né, nessa área, né, de gestão empresarial e de administração de empresa, é de fundamental importância que vocês tenham este conhecimento, o quanto isso traz um impacto importante para dentro da empresa. Nós precisamos e estamos a caminho de construir este Brasil que se quer. E as empresas não podem ficar longe disso, não podem ficar fora disso. E poder contribuir com o processo dessa construção do Brasil que se quer, né, investindo, né, na área de responsabilidade social e empresarial, é muito importante, é muito impactante. E diria, sobretudo, que os funcionários que compõem uma empresa que honra com ações de responsabilidade social e empresarial criam um orgulho tão importante, né, para o funcionário. Olha, eu trabalho na empresa tal, né, lá eles desenvolvem tais ações,
né? Não, lá o pessoal é sério, né? Então, assim, dá uma gratificação para quem está fazendo parte dessa história, né? Um orgulho dos seus gestores, o orgulho né, de quem comanda aquela empresa, que acaba refletindo isso nos funcionários. Lembrei agora da Fundação CSA? Esqueci que lojas, né? CSA mesmo. Então, a fundação deles, eles envolvem os funcionários, a loja libera alguns horários dos funcionários e esses funcionários desenvolvem um trabalho interessante junto às ONGs, né? Então, e os funcionários vão todos cheios de orgulho para lá e contribuir com as ações enfim. Então, quando a gente se achega aqui para a região, eu fico bem assim mexida comigo, muito mexida, muito incomodada, me traz muita inquietude de verificar que nós temos aqui empresas da nossa região que poderiam estar investindo muito mais em projeto que pudesse impactar positivamente. Eu sei que já tem gente fazendo, sim, eu tenho até conhecimento de empresas que estão investindo em ações bastante interessantes, mas poderia ser ampliada, né? Eles teriam que investir nessa perspectiva de projetar, né, de ter um planejamento. Um dos desafios que a empresa pode estar assumindo com muito afinco são as metas do milênio, né? As metas da ONU, e essas metas estão todas ali, que vai falar da questão do respeito à natureza, do respeito ao meio ambiente, do respeito ao ser humano, né? Do enfrentamento às desigualdades, às diferenças. Então, que pudessem assumir mais essas bandeiras. Recente, a Unilins esteve envolvida junto com a Proisac e que fomos contratados pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, no qual nós pudemos fazer o diagnóstico da situação da criança e adolescente aqui em Lins. E o quanto precisa de investimento nessa área. E esse diagnóstico foi feito em 2019, né, com os dados de 2019. Quando terminamos o diagnóstico, a gente estava em plena pandemia, 2020. Então, aquela sensação de que a gente estava acabando um diagnóstico e ele já estava desatualizado, porque o impacto da pandemia em nossa sociedade, a gente ainda não tem toda essa dimensão. E a gente sabe que as empresas estiveram envolvidas, né, estão envolvidas nessa contribuição neste período tão difícil da pandemia, mas ainda há de haver mais investimento ainda, porque o saldo negativo dessa pandemia a gente ainda não tem dimensão. Então, para a gente tornar essa sociedade, né, esse Brasil que a gente queira, com mais oportunidades para todo mundo, onde que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades, é preciso que venha assim, que venha as empresas, que venham vocês aí, futuros, né, administradores de empresas, gestores, que tragam essas bandeiras para que a gente consiga fazer uma nova história aí no nosso país. Bem, com isso aí eu finalizo, espero que eu tenha instigado a vocês a pesquisarem um pouquinho mais. Pode procurar lá no Google, tem alguns artigos científicos, né, na USP que fala do case, né, do Grupo Orça, da Fundação Orça. Pode buscar, entre no site da Ethos, vocês vão encontrar, né, tem a Universidade Ethos, conheçam um pouco mais este assunto. Entre no site da Brinque, que é essa associação, né, dos empresários na área de brinquedos. Entra no site do Instituto Ayrton Senna, né, é um instituto bastante sério, que desenvolve um trabalho bastante forte em relação à educação, né? Então, espero ter instigado vocês ao tema e agradeço novamente a oportunidade. Até mais.